Olá, pequeninos! Vamos conhecer a história de José? Há muitos anos, em Canaã, nasceu um menino chamado José. Seus pais, Jacó e Raquel, receberam-no com grande alegria, pois haviam esperado por muito tempo por um filho. José cresceu em meio a pastagens verdejantes e rebanhos, cercado pelo amor de seus pais e também de seus irmãos mais velhos. Desde cedo, ficou claro que José era um menino especial. Sua mãe, Raquel, sempre o via como um presente de Deus, um símbolo do amor que ela e Jacó compartilhavam. Os olhos de José brilhavam com curiosidade e sabedoria, como se ele tivesse um entendimento profundo desde o nascimento. A família de Jacó era grande e composta por outros 11 filhos. Entretanto, José era o filho preferido de Jacó, pois era o filho de sua amada Raquel. Os irmãos de José perceberam que seu pai o amava mais, e isso criou um clima de inveja na família. À medida que José crescia, sua vida tornava-se marcada por sonhos intrigantes e misteriosos que previam seu futuro. Esses sonhos não eram meras fantasias, mas mensagens divinas que revelavam a José que ele estava destinado a ter um papel significativo na história de sua família e de toda a nação de Israel. Numa noite, após adormecer, José teve um sonho vívido. Viu-se em pé no meio de um campo, junto com seus irmãos, colhendo feixes de trigo. De repente, os feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam diante do feixe de José. Intrigado e um pouco perplexo, ele compartilhou o sonho com seus irmãos na manhã seguinte. "O que é esse sonho que tiveste?" perguntaram seus irmãos, já sabendo do apoio do pai por José. "Sonhei que estávamos no campo, colhendo trigo, e os feixes de vocês se inclinavam diante do meu feixe", respondeu José com sinceridade. A interpretação do sonho não escapou do entendimento de seus irmãos. "Tu, por acaso, queres ser rei sobre nós? Ou dominar-nos de alguma forma?" zombou Rúben, o filho mais velho. José refletiu sobre as palavras de seus irmãos, mas logo teve outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Mais uma vez, compartilhou o sonho com sua família, incluindo seu pai, Jacó. "O que é este sonho que tiveste? Virão eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinarmos até a terra diante de ti?" questionou Jacó, surpreendido. A natureza simbólica dos sonhos de José não passava despercebida por Jacó, e ele refletiu sobre o significado destas visões. Enquanto isso, os irmãos de José, alimentando sua inveja, tornaram-se ainda mais perigosos em relação a ele. José também era conhecido por sua túnica colorida que seu pai lhe dera como sinal de seu amor. Esta túnica tornou-se um símbolo visível da preferência de Jacó por José, provocando ainda mais a inveja de seus irmãos. Eles começaram a desprezar José e a questionar sua posição na família. A história de José estava apenas começando, e as reviravoltas que o aguardavam moldariam seu caráter e o levariam a cumprir um papel fundamental na história de seu povo. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e continue conosco para descobrir o final dessa linda história de José. Há muito, muito tempo, depois que José recebeu de presente a túnica de seu pai Jacó, seus irmãos ficaram com um sentimento de inveja. Esta túnica tornou-se um símbolo visível da preferência de Jacó por José, provocando ainda mais a inveja de seus irmãos. Eles começaram a desprezar José e a questionar sua posição na família. A situação ficou pior quando Jacó decidiu enviar José para verificar o bem-estar de seus irmãos que pastoreavam os rebanhos em Siquém. Seus irmãos, ao verem José de longe, conspiraram para se livrar dele e de sua influência. "Vejam, lá vem o Senhor dos Sonhos", zombou um deles. Os irmãos decidiram agir sem pensar para livrar-se da presença de José. "Vamos jogá-lo numa destas covas", sugeriu um deles, cegados pela inveja. Rúben, mais sensato, interveio. "Não derramemos sangue. Vamos jogá-lo numa cova, mas sem feri-lo." Ele tinha a intenção de resgatar José posteriormente e devolvê-lo a Jacó. Quando José se aproximou, os irmãos agiram conforme o plano de Rúben. Agarraram-no, tiraram-lhe a túnica colorida e o jogaram em uma cova profunda e escura. "Vamos",
Agora podemos sentar-nos para comer e depois decidiremos o que fazer com ele, sugeriu um dos irmãos, enquanto Rúben planejava resgatar José quando os outros não estivessem presentes. Entretanto, a vida de José estava prestes a tomar um rumo inesperado e tumultuado. Enquanto os irmãos estavam reunidos, avistaram uma caravana de comerciantes ismaelitas se aproximando. Judá, outro irmão, teve uma ideia. Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não toquemos nele. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne. Os irmãos concordaram com o plano de Judá. Quando os ismaelitas chegaram, os irmãos retiraram José da cova e o venderam por 20 peças de prata. José, arrancado com força de sua família e da terra que sempre conhecera, agora se via sendo levado como escravo para uma terra distante. Seus irmãos, por sua vez, pegaram a túnica colorida de José, mancharam-na com sangue de um bode e a levaram de volta a Jacó. Ao apresentarem a túnica ensanguentada ao pai, disseram: achamos isto. Reconhece, por favor, se é ou não a túnica de teu filho. Jacó, ao ver a túnica, reconheceu-a imediatamente e ficou devastado. É a túnica de meu filho. Uma fera selvagem o devorou. José, sem dúvida, foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e recusou-se a ser consolado. Enquanto isso, longe de sua terra natal e da segurança de sua família, José foi levado como escravo para o Egito. Seus sonhos de grandeza e liderança pareciam distantes, e ele agora enfrentaria desafios inimagináveis em sua jornada. A história de José estava apenas começando, e as reviravoltas que o aguardavam moldariam seu caráter e o levariam a cumprir um papel fundamental na história de seu povo. Se você está gostando da história de José, curta esse vídeo e se inscreva no canal para continuar assistindo essa grande história até o final. Pois que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi levado ao Egito, uma terra estrangeira e desconhecida para ele. A viagem foi longa e árdua, e José se viu rodeado por uma cultura totalmente diferente daquela que conhecia em Canaã. Quando José chegou no grande e majestoso Egito, foi vendido outra vez, agora para Potifar, um oficial egípcio de destaque e capitão da guarda real. A Bíblia destaca a notável capacidade de José para prosperar, mesmo nos momentos mais difíceis, e o Senhor estava com José, de modo que se tornou próspero e fazia um bom trabalho na casa de seu senhor egípcio. A presença de Deus era clara na vida de José, guiando-o e capacitando-o a prosperar, apesar de sua condição de escravo. Potifar logo percebeu a competência de José e começou a gostar muito dele. José não só era eficiente nas tarefas diárias, mas também mostrava uma grande humildade. Potifar gostava tanto de José, que entregou para ele a chave da sua própria casa. Mas um dia, a esposa de Potifar fez algo nada legal com José. Ela queria que ele fizesse algo muito errado, porém ele era fiel ao Senhor Deus, mas ela ficou com raiva de José e acabou mentindo para seu marido. Potifar, sem ter escolhas, teve que mandar José para a prisão. Assim, José foi lançado na prisão, mas mesmo ali, nas sombras frias das celas egípcias, a presença do Senhor permanecia com ele. A história de José é marcada por reviravoltas, desde a venda como escravo até a prisão injusta. No entanto, através de todas essas dificuldades, a presença de Deus era constante, guiando-o e preparando-o para os eventos que estavam por vir. Se você está gostando da história de José, curta esse vídeo e se inscreva no canal para continuar assistindo essa grande história até o final. Depois de trabalhar muito bem na casa de Potifar, algo triste aconteceu. A esposa de Potifar contou uma história que não era verdade, e Potifar ficou chateado com José. Então, José foi parar na prisão. Mas José continuou sendo corajoso e amigável mesmo na prisão. Na prisão, José conheceu dois homens que trabalhavam para o rei. Eles tiveram sonhos, mas estavam confusos sobre o que significavam. José, com sua sabedoria dada por Deus, disse a eles o que os sonhos queriam dizer. Um homem ia ser solto e voltar para o trabalho, e o outro ia continuar na prisão. E olhem só, tudo aconteceu exatamente como José disse. Mas, mesmo depois de ajudar os dois homens, José ficou na prisão por mais um tempinho.
Mas José não ficou triste. Ele confiava em Deus e sabia que Deus tinha um plano especial para ele. Um dia, algo incrível aconteceu. O rei do Egito teve um sonho, e ninguém conseguia entender o que significava. Aí, o copeiro-chefe lembrou de José. Ele contou ao rei sobre José, o rapaz lá na prisão que conseguia interpretar sonhos. O rei ficou curioso e chamou José para ajudar. José, com um sorriso no rosto, foi até o rei. Ele disse: "Não sou eu que sei interpretar sonhos, mas Deus sabe, e Ele vai me ajudar." José explicou ao rei que o sonho significava que ia ter muita comida durante 7 anos, mas depois ia vir um tempo difícil com pouca comida por outros 7 anos. O rei ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o fez o governante responsável por guardar comida para todos durante os 7 anos bons e também para ajudar durante os 7 anos difíceis. José estava tão feliz porque Deus o ajudou a fazer algo muito importante. Ele trabalhou duro, organizando tudo direitinho. E sabem o que é mais legal? O rei gostou muito de José e confiava nele. E assim, mesmo depois de ter passado pela prisão, José estava agora em uma posição muito especial, ajudando muita gente no Egito. Ele sabia que Deus estava cuidando dele e guiando seus passos. E a aventura de José estava só começando. O que será que mais Deus tinha planejado para ele? Vamos continuar a descobrir. O jovem José era muito importante no Egito, e estava se preparando para os 7 anos difíceis que ele tinha falado ao rei sobre o sonho. Durante esses anos, eles guardaram muita comida e ajudaram as pessoas a terem o que comer, mesmo quando não tinha chuva para crescer os alimentos. Então, como José disse, vieram os 7 anos de pouca comida. As pessoas no Egito começaram a ficar com fome, mas graças ao plano de José, tinham comida suficiente. Até mesmo pessoas de outros lugares precisaram ir até José para conseguir comida. Agora, em uma dessas ocasiões, algo muito especial aconteceu. Adivinhem quem precisou de comida? Isso mesmo, os irmãos de José. Eles vieram até o Egito e não reconheceram José, porque fazia muito tempo que não o viam. José ficou tão feliz em ver os irmãos, mas decidiu brincar um pouco com eles. Ele não contou quem era de imediato, só queria ter certeza de que eles tinham mudado e se tornado pessoas melhores. Mas José não conseguiu mais esconder a emoção. Ele chorou e disse: "Eu sou José, o irmão de vocês." Os irmãos ficaram muito surpresos e um pouquinho assustados, mas José explicou que não guardava mágoa e que tudo o que aconteceu tinha sido parte do plano de Deus. José abraçou os irmãos, riu e disse: "Não se preocupem, eu amo vocês e quero ajudar." Ele os convidou para morar no Egito, onde havia muita comida, e disse que cuidaria deles. José também trouxe o pai, Jacó, para morar com eles no Egito. Foi um grande reencontro da família. Jacó estava tão feliz em ver José novamente, e todos viveram juntos em paz e alegria. E assim, a história de José mostrou como Deus pode transformar coisas difíceis em algo muito especial. José perdoou seus irmãos, ajudou muita gente e mostrou que o amor e a confiança em Deus são sempre importantes. E essa é a história de José, um jovem que confiou em Deus, mesmo quando as coisas ficaram difíceis, e que ajudou sua família a encontrar alegria e união novamente. Que lição linda, não é mesmo, queridas crianças? E lembrem-se sempre, Deus tem um plano especial para cada um de vocês. Se você gostou dessa história, curta esse vídeo e se inscreva no canal, pois temos vídeo todos os dias. Era uma vez há muito tempo no mágico Egito, onde pirâmides se erguiam como torres encantadas e o rio Nilo serpenteava como um gigante azul. Um bebê muito especial chamado Moisés. Ele não era um bebê comum, pois sua história estava destinada a ser extraordinária. A mamãe de Moisés, Joquebede, amava-o profundamente, mas as coisas não estavam fáceis para os israelitas naquela época. O faraó, o grande rei do Egito, estava preocupado que os israelitas se tornassem poderosos demais. Então, ele fez algo terrível. Ordenou que todos os bebês israelitas fossem jogados no rio.
Mas a mamãe de Moisés não podia permitir isso. Ela decidiu fazer algo corajoso. Em vez de permitir que seu bebê fosse jogado no rio, ela fez uma cesta especial para ele. Ajeitou-a com carinho e, com lágrimas nos olhos, colocou Moisés na cesta. Em seguida, ela a deixou flutuar pelo rio, confiando que Deus cuidaria do seu precioso bebê. A cesta flutuou pelo rio como uma pequena embarcação mágica. E adivinhem quem a encontrou? A filha do faraó. Ela estava tomando banho no rio quando viu a cesta e a resgatou. Ao ver o adorável Moisés, ela soube que Deus tinha planos especiais para aquele bebê. A filha do faraó decidiu adotar Moisés como seu próprio filho. Ele cresceu nos corredores do palácio, cercado por luxo e conforto, mas sempre com um coração amoroso para com o seu povo israelita. Conforme Moisés crescia, ele percebia que seus irmãos e irmãs israelitas sofriam como escravos. Um dia, ele viu um egípcio tratando um israelita com muita crueldade. A fúria e a tristeza se acenderam dentro de Moisés, e ele tomou uma decisão impulsiva. Moisés, com seu coração cheio de justiça, interveio e acabou dando cabo à vida do egípcio. Mas ele sabia que o faraó não ficaria satisfeito com isso. Então Moisés fugiu para o deserto. Lá, longe das paredes douradas do palácio, Moisés encontrou um novo propósito para sua vida. Ele começou a cuidar de ovelhas e a viver uma vida simples. Mas Deus tinha planos ainda maiores para ele. E assim termina a primeira parte da emocionante história de Moisés. O bebê corajoso que foi resgatado pelo rio e cresceu para descobrir seu destino extraordinário. O que acontecerá com Moisés no deserto? Será que Deus tem mais surpresas mágicas reservadas para ele? Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Vocês estão preparados para descobrir mais dessa incrível história? Há muito tempo, no deserto encantado, Moisés começou uma nova aventura depois de sair do Egito. Ele deixou os palácios brilhantes e trocou sua vida por algo totalmente diferente, em cuidar de ovelhinhas fofas no meio de dunas de areia. Moisés adorava brincar com as ovelhinhas, contando histórias engraçadas para elas e garantindo que estivessem sempre seguras. Ele se tornou um grande amigo das ovelhas e as ajudava a encontrar os melhores campos de pastagem. Um dia, enquanto Moisés estava cuidando de suas amigas ovelhas, algo mágico aconteceu. Ele conheceu uma moça especial chamada Zípora. Ela também amava o deserto e as ovelhinhas, e os dois se tornaram amigos rapidinho. Com o tempo, esse amor de amigos cresceu e Moisés e Zípora decidiram se casar. Eles viveram dias felizes no deserto, cuidando das ovelhas juntos. Moisés aprendeu a ser um marido gentil e um paizão incrível. Logo, a família cresceu. Eles tiveram filhinhos, que corriam felizes pelos campos, explorando o deserto e aprendendo a amar a natureza tanto quanto seus pais. Um dia, enquanto Moisés pastoreava as ovelhas, ele viu algo brilhante e diferente. Era uma sarça ou uma plantinha, que estava pegando fogo, mas, surpreendentemente, não se consumia. Era como um show de fogos de artifício no deserto. Moisés ficou curioso e se aproximou. E então, algo ainda mais mágico aconteceu. De dentro da sarça, uma voz suave e amiga falou com Moisés. Era Deus. Deus disse a Moisés que tinha um plano emocionante para ele e para o povo israelita. Ele queria que Moisés liderasse o povo para longe do Egito, para um lugar especial que ele tinha preparado. Moisés ficou um pouco surpreso, mas com um coração valente, ele concordou em fazer o que Deus pediu. Ele reuniu sua família, suas ovelhinhas, e começou a jornada para o futuro incrível que Deus tinha preparado para eles. E assim, com sua família alegre, suas ovelhinhas e a promessa emocionante de Deus, Moisés embarcou em uma nova aventura. O deserto se tornou seu lar e o lugar onde Deus falou com ele de uma maneira muito especial. E esta é a história maravilhosa de Moisés no deserto, onde ele encontrou amor, teve uma família feliz, e descobriu que Deus sempre tem planos incríveis para aqueles que confiam nele. A aventura continua, e quem sabe que surpresas ainda aguardam Moisés e sua família no deserto mágico? Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre as 10 pragas que aconteceram no Egito. Vamos entender melhor essa história? Depois que Moisés passou cerca de 40 anos no deserto, Deus falou com ele através da sarça de fogo, dizendo que ele precisava ir até o faraó e pedir que deixasse o povo hebreu,
os israelitas, ir embora. Deus queria libertar seu povo da escravidão no Egito, e Moisés era o escolhido para essa missão especial. Moisés, com seu cajado e um coração cheio de confiança em Deus, partiu para o grandioso palácio do faraó. Lá, diante do rei, Moisés pediu com bondade e respeito: "Deixe meu povo ir, para que possam adorar a Deus e viver em liberdade." Mas não! O faraó, com sua coroa dourada e olhos frios, não queria libertar os israelitas. Ele recusou, pensando que o povo hebreu era necessário para trabalhar para ele. Moisés não desistiu, pois sabia que Deus estava ao seu lado. Foi então que começaram as maravilhas para o povo de Deus ser libertado, as 10 pragas que Deus enviou para mostrar ao faraó que ele era poderoso e que o povo de Deus merecia ser livre. A primeira praga foi transformar a água do Nilo em sangue. O rio, que antes fluía como um tapete azul, agora se tornou vermelho como um tapete de veludo real. Os peixes nadavam em um mar vermelho, e as pessoas ficaram sem água potável. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir. Por isso Deus enviou a segunda praga, era uma infestação de rãs. Elas saltavam por toda a parte. Nas casas, nos campos, nos lugares mais inesperados. Imagine só, abrir a porta e dar de cara com uma rã saltitante. Moisés pediu ao faraó novamente, mas ele ainda resistiu. Então Deus mandou a terceira praga. Mandou uma horda de piolhos. Eles apareceram como pequenos dançarinos invisíveis, fazendo cócegas nas pessoas e nos animais. Mas o coração do faraó permaneceu duro, e ele não cedeu. A quarta praga trouxe uma nuvem de moscas. Era como uma dança aérea de pequenos insetos, zumbindo por todos os cantos. As moscas cobriam tudo, mas o faraó ainda não se rendia. Deus decidiu enviar a quinta praga. Foi uma doença que atacou os animais do Egito. Vacas, ovelhas, e até mesmo os cavalos adoeceram. Mas, ainda assim, o faraó não queria liberar os israelitas. A sexta praga trouxe feridas dolorosas nas pessoas e nos animais. O corpo coçava, doía, e ainda assim o faraó resistia. Deus mandou a sétima praga. Trouxe uma chuva de pedras de granizo. Grandes bolas de gelo caíam do céu, batendo nos telhados e quebrando tudo pelo caminho. Mas o coração do faraó permaneceu tão duro quanto as pedras que caíam. A oitava praga trouxe uma nuvem de gafanhotos famintos. Eles devoraram tudo em seu caminho, deixando para trás apenas desolação. A fome assolava o Egito, mas o faraó ainda não queria liberar o povo. Então Deus mandou a nona praga. Era uma escuridão profunda sobre o Egito. O sol se escondeu, e o dia se tornou noite. Era tão escuro que as pessoas mal conseguiam enxergar suas próprias mãos, mas o coração do faraó permaneceu nas trevas. E finalmente, a 10ª praga foi a mais séria de todas. Deus disse a Moisés que enviaria o anjo da morte para levar os primogênitos dos egípcios. Mas Deus também deu uma maneira de proteger os israelitas. Eles deveriam pintar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passaria por essas casas sem prejudicar as famílias. Essa praga final foi tão terrível que finalmente tocou o coração do faraó. Ele liberou os israelitas, e Moisés os liderou para longe do Egito, com seus rebanhos de ovelhas e corações cheios de gratidão. E assim, com as pragas ficando para trás e a liberdade se abrindo diante deles, os israelitas seguiram Moisés para uma nova jornada emocionante. Deus os guiava com sua luz, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, seu amor e poder eram maiores do que qualquer obstáculo. E este é o emocionante momento da história de Moisés, onde Deus mostrou sua grandeza por meio das 10 pragas, levando seu povo à liberdade. E a aventura continua. Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre as aventuras no deserto. Vamos entender melhor essa história? Moisés, o homem corajoso e cheio de fé, liderou o povo hebreu em uma jornada incrível para longe do Egito. Depois de Deus enviar as 10 pragas e o faraó finalmente concordar em deixar o povo ir, Moisés guiou todos para fora do país, deixando para trás os dias de escravidão e olhando para um futuro cheio de promessas.
Agora, imagine um grande deserto, com dunas de areia que se estendem até onde os olhos podem ver. O sol brilhava no céu, e o povo de Israel caminhava, deixando suas pegadas na areia quente. Mas Moisés não estava sozinho. Deus estava com eles, guiando-os como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Era como ter um amigo celestial sempre por perto. Às vezes, quando o sol estava quente demais, a nuvem se espalhava e dava sombra para todos. À noite, quando o deserto ficava frio, a coluna de fogo brilhava, aquecendo o coração do povo. As crianças olhavam para o céu e sorriam, sabendo que Deus estava ali, cuidando deles. E então veio o momento em que o povo de Israel se deparou com um grande desafio: o Mar Vermelho bloqueava o caminho. Eles estavam cercados pela água, sem barcos para atravessar. Parecia um beco sem saída, mas Deus tinha um plano surpreendente. Moisés, com seu cajado, levantou-o sobre as águas, e Deus fez algo incrível. O Mar Vermelho se abriu como duas grandes paredes de água, formando um corredor seco no meio. O povo hebreu ficou impressionado enquanto atravessava o mar, com água de um lado e outro, como se estivessem dando um grande passeio pelo oceano. As crianças riam enquanto seguiam Moisés, algumas até tocavam nas paredes de água com as mãos, sem se molhar. Era um milagre. E lá estava Deus, sorrindo de cima, contente por guiar seu povo de uma maneira tão espetacular. A jornada pelo deserto continuou. À noite, todos se reuniam ao redor da coluna de fogo para contar histórias e cantar músicas alegres. E quando o sol nascia, a nuvem os guiava novamente. Moisés sempre lembrava ao povo para confiar em Deus, porque ele estava cuidando deles, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. E falando em ovelhas, em um dia especial, enquanto caminhavam pelo deserto, algo impressionante aconteceu. Deus enviou comida do céu para alimentar seu povo. Eles acordaram de manhã e viram pequenas bolinhas brancas no chão. Era o maná, um presente celestial. As crianças corriam para pegar as bolinhas, que eram macias e saborosas, como pão fresco. E o melhor de tudo é que o maná aparecia todos os dias, sempre que o povo precisava. Era como se Deus estivesse dizendo: eu sempre vou cuidar de vocês, mesmo no deserto. E assim, entre risadas, canções, maná e a orientação divina, o povo de Israel continuou sua incrível jornada. Moisés, com seu cajado e coração valente, liderava o caminho, e Deus estava sempre presente, guiando-os através do deserto. Essa é a emocionante parte da história de Moisés, onde o povo hebreu é libertado do Egito, atravessa o Mar Vermelho, é guiado por colunas de nuvem e de fogo, e recebe o maná do céu. Uma jornada cheia de aventuras, mostrando que, com fé e confiança em Deus, até mesmo o deserto se torna um lugar de bênçãos e surpresas. E a história continua, cheia de promessas e maravilhas. Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre os 10 mandamentos. Vamos entender melhor essa história? A jornada do povo de Israel pelo deserto continuou, e Moisés, o herói valente escolhido por Deus, liderava o caminho. Ele sabia que uma grande aventura os aguardava, e Deus estava sempre ao lado deles, guiando-os com amor e sabedoria. Em uma montanha majestosa, chamada Monte Sinai, Deus levou Moisés até o topo. Lá, Deus queria falar com ele e dar-lhe algo muito especial: os 10 mandamentos. Esses eram como regras preciosas, presentes de Deus para ajudar seu povo a viver de maneira justa e amorosa. O Monte Sinai era coberto por uma nuvem espessa, e trovões ressoavam pelo ar. O povo de Israel olhava para cima, maravilhado e um pouco assustado. Deus estava prestes a falar, e todos sabiam que algo grandioso estava para acontecer. Moisés subiu até o topo da montanha, onde uma nuvem ainda mais densa se formava. Ele estava prestes a ter uma conversa com Deus. As crianças de Israel observavam de longe, com olhos curiosos e corações cheios de expectativas. E então, Deus começou a falar. Sua voz era poderosa, como o rugido de um trovão suave.
Ele começou a contar aos israelitas sobre as leis e os mandamentos que deveriam seguir. Eram como presentes preciosos, tesouros para guiar suas vidas. Deus estava ensinando a seu povo como viver em paz, amar uns aos outros e construir uma comunidade forte. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele trouxe consigo as tábuas de pedra onde os 10 mandamentos estavam gravados. O povo de Israel olhou para essas tábuas maravilhadas, sabendo que eram presentes especiais de Deus. Mas a jornada ainda não havia terminado. O povo de Israel continuou a peregrinar pelo deserto, confiando em Deus a cada passo. E, claro, havia sempre aventuras pelo caminho. Em um momento especial, enquanto ainda estavam no deserto, o povo de Israel acampou ao redor do tabernáculo, uma tenda especial onde adoravam a Deus. E algo impressionante aconteceu. Colunas de nuvem e de fogo apareceram sobre o povo. Durante o dia, a nuvem espalhava sombra e frescor, e à noite, a coluna de fogo brilhava intensamente. Era como se Deus estivesse dizendo: estou sempre aqui, guiando vocês, mesmo quando não veem meu rosto. E assim, entre as colunas de nuvem e de fogo, o povo de Israel continuou a jornada. À noite, todos se reuniam ao redor das fogueiras para contar histórias e cantar canções alegres. E Deus estava sempre presente, ouvindo suas risadas e sussurrando em seus corações. A jornada de Moisés e do povo de Israel é uma história incrível e cheia de lições. Mostra que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está lá para nos guiar. E os 10 mandamentos são como um mapa para vivermos vidas felizes e cheias de amor. E assim, com os mandamentos em seus corações, o povo de Israel continuou a jornada para a terra prometida, sabendo que Deus estava com eles a cada passo do caminho. E a história continua, cheia de aventuras, risadas, e é claro, muito amor de Deus. Olá, pequeninos! Hoje vamos contar como o povo de Israel chegou até a terra prometida. Vamos entender melhor essa história? A emocionante jornada de Moisés e do povo de Israel continuou, repleta de aventuras e milagres enquanto se aproximavam da tão esperada terra prometida. Após receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, Moisés liderou seu povo com coragem, sabedoria e, claro, com a orientação amorosa de Deus. Caminhando pelo deserto, o povo de Israel enfrentou muitos desafios, mas Deus estava sempre lá, como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, guiando-os e iluminando o caminho. Num dia especial, quando a sede apertava e o sol escaldante castigava o deserto, o povo de Israel se viu diante de um grande problema: não havia água. As crianças, com suas gargantas secas, olhavam ao redor, procurando por algum sinal de esperança. Moisés, sempre confiando em Deus, clamou a ele por ajuda. Deus, em sua misericórdia, disse a Moisés para falar com uma grande rocha que estava ali. Moisés bateu na rocha com seu cajado, e um milagre aconteceu. Água fresca e cristalina jorrou da rocha, enchendo riachos e poços. As crianças correram para a água, rindo e se refrescando. Era como se a própria terra estivesse feliz por receber os filhos de Israel. Deus, mais uma vez, mostrou seu amor e cuidado, fornecendo água para seu povo sedento. E assim, com seus cantis cheios e corações alegres, o povo de Israel continuou sua jornada pela vastidão do deserto. Mas a jornada ainda não havia terminado. Havia mais aventuras à frente, mais histórias para contar. O tabernáculo, a tenda especial onde adoravam a Deus, era o coração do acampamento. Lá, Moisés se encontrava com Deus e recebia instruções especiais. Eram onde todos podiam sentir a presença divina. Um dia, enquanto estavam acampados perto do Monte Sinai, Deus instruiu Moisés a enviar espiões para explorar a terra prometida. Essa terra, que mana leite e mel, era o destino final, o lugar que Deus havia prometido a eles. 12 espiões foram enviados, um de cada tribo. Eles atravessaram montanhas, vales e rios, explorando cada canto da terra prometida. Eles voltaram com notícias maravilhosas. A terra era realmente esplêndida, com frutas suculentas, campos verdes e rios cristalinos. Mas,
Apesar das boas notícias, 10 espiões voltaram com medo. Eles viram cidades fortemente protegidas e gigantes altos, e isso os assustou. Eles esqueceram que Deus estava com eles, que Ele os havia guiado por tantas maravilhas. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, mantiveram a fé. Eles disseram: Deus está conosco. Podemos confiar nele. Mas o medo se espalhou entre o povo, e alguns começaram a duvidar. Deus, vendo o coração do povo, decidiu que eles precisavam de mais tempo para aprender a confiar nele plenamente. Ele disse que o povo vagaria pelo deserto por mais 40 anos, até que a nova geração estivesse pronta para entrar na terra prometida. Essa notícia foi difícil para o povo, mas Deus continuou a cuidar deles. Durante esses 40 anos, Moisés liderou com paciência, ensinando e guiando o povo. A coluna de nuvem e de fogo ainda os acompanhava, lembrando-os da presença amorosa de Deus. E então, finalmente, chegou o momento. A nova geração estava pronta para entrar na terra prometida. Moisés, com seu coração sábio e envelhecido, olhou para a terra que tanto sonharam. Ele sabia que não entraria com eles, mas seu amor pelo povo era eterno. Antes de se despedir, Moisés reuniu todos para dar uma última mensagem. Ele lembrou o povo dos mandamentos de Deus, do amor que sempre os guiaria. E, com lágrimas nos olhos, ele abençoou a nova geração, desejando-lhes uma jornada cheia de bênçãos e alegrias. A história de Moisés é uma jornada incrível de fé, coragem e confiança em Deus. Mostra que, mesmo quando enfrentamos desafios, Deus está sempre conosco, guiando-nos com amor. E a história continua, cheia de... Há muito, muito tempo, no início de tudo, só havia escuridão e escuridão. Mas Deus estava lá, e Ele queria criar algo incrível. Então Ele disse: que haja luz, e mágica, a luz apareceu. Deus chamou essa luz de dia. Ele viu que a luz era boa e brilhante, iluminando tudo. Agora não era mais tão escuro. E onde havia luz, Deus disse que era o dia. E onde estava escuro, Ele chamou de noite. Isso foi o primeiro dia da criação. Deus estava feliz com o que tinha feito no primeiro dia. E a luz era o começo de um mundo maravilhoso que Ele estava criando. E assim, começou a história da criação do mundo por Deus. Depois de criar a luz no primeiro dia, Deus decidiu fazer mais coisas maravilhosas. No segundo dia, Ele criou o céu. Você sabe como olhamos para cima e vemos o céu azul durante o dia? Deus fez isso. Ele criou um lugar especial onde as nuvens flutuam, os pássaros voam e o sol brilha. Ele chamou esse lugar de céu. O céu é onde os pássaros fazem seus ninhos e as nuvens brancas deslizam. Deus achou o céu tão bonito e perfeito. Então, no segundo dia, Deus criou o céu, que é onde todas as coisas bonitas e mágicas no céu acontecem. Era o começo de um mundo cheio de maravilhas que Deus estava criando. Um pedacinho de céu aqui na Terra. Depois de criar o céu no segundo dia, Deus decidiu continuar fazendo coisas incríveis. No terceiro dia, Ele criou a terra, o solo, as plantas e tudo o que cresce nela. Primeiro, Deus fez a terra aparecer. A terra é o chão onde pisamos. Então, Ele fez o solo, que é como a terra onde as plantas crescem. Deus queria que a terra fosse coberta de coisas bonitas. Então Ele criou a grama verde, as árvores, as flores e todas as plantas coloridas que você vê por aí. Ele fez as plantas crescerem e espalhou as flores em todos os lugares. Era como se Deus estivesse pintando um quadro maravilhoso com cores vivas. Ele olhou para tudo o que fez e ficou muito satisfeito com a terra cheia de vida e beleza. No terceiro dia, Deus criou a terra com todas as coisas incríveis que crescem nela. E assim, a história da criação continuou com mais surpresas em cada dia. Era o início de um mundo mágico e bonito, que Deus estava criando para todos nós. Depois de criar a terra e todas as plantas no terceiro dia, Deus decidiu fazer algo muito especial no quarto dia. Ele criou as luzes no céu, como o sol, a lua e as estrelas. No quarto dia, Deus fez o sol, que é uma grande bola de fogo brilhante no céu durante o dia.
Ele faz tudo ficar iluminado e quentinho. É como uma lâmpada gigante que Deus acendeu no céu. Deus também criou a lua, que brilha à noite e nos ajuda a ver no escuro. A lua é como uma amiga que nos faz companhia nas noites estreladas. Além disso, Deus fez todas as estrelas brilhantes que piscam no céu à noite. Cada estrela é como um diamante brilhante lá no alto. Deus as espalhou pelo céu para que possamos olhar para elas e fazer pedidos. O quarto dia da criação trouxe todas essas luzes maravilhosas para o céu. Deus achou que o céu ficou ainda mais bonito com essas luzes brilhantes. Agora, durante o dia, temos o sol a brilhar. E à noite, podemos ver a lua e as estrelas cintilando no céu. Foi o quarto dia da criação, quando Deus colocou todas essas luzes maravilhosas no céu para nos fazer sorrir e sonhar. E assim, a história da criação continuou com mais coisas incríveis em cada dia. Após criar o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, Deus continuou a fazer coisas emocionantes no quinto dia. Nesse dia, Ele criou os animais do mar e as aves do céu. Primeiro, Deus fez os peixes. Ele fez peixes grandes e pequenos, coloridos e divertidos. Eles nadavam nas águas dos oceanos, rios e lagos. E algumas vezes até pulavam para fora da água para dar piruetas no ar. Depois, Deus criou as aves. Ele fez pássaros de todas as cores e tamanhos, com penas lindas e asas para voar alto no céu. Os pássaros cantavam músicas alegres e faziam seus ninhos nas árvores e nos lugares mais aconchegantes. Deus disse a todos esses animais: cresçam e se multipliquem, encham os mares e o céu com sua beleza e alegria. O quinto dia da criação trouxe muitos animais marinhos e aves encantadoras. Deus ficou feliz em vê-los nadando nas águas e voando pelo céu. Era como um grande espetáculo da natureza, cheio de cores e vida. Agora, quando você vai à praia, pode ver os peixes no mar e as aves no céu. Eles são uma parte especial da criação de Deus, e é maravilhoso observá-los. E assim, a história da criação continuou com mais surpresas em cada dia. Depois de criar os peixes e as aves no quinto dia, Deus continuou a fazer coisas incríveis no sexto dia. Nesse dia, Ele criou os animais da terra, e o mais especial de tudo, o primeiro homem e a primeira mulher. Primeiro, Deus fez todos os animais que caminham pela terra. Ele fez leões, elefantes, zebras e muitos outros animais incríveis. Cada um deles tinha algo especial e único. Alguns eram grandes e fortes, outros eram ágeis e velozes. Deus também fez os animais domésticos, como as vaquinhas e os carneirinhos, que nos dão leite e lã. E, é claro, não podemos esquecer dos animais de estimação, como cachorrinhos e gatinhos, que são nossos amigos leais. Mas o mais especial aconteceu quando Deus criou o primeiro homem chamado Adão. Ele moldou Adão do pó da terra e deu-lhe vida, soprando um sopro de ar em seu nariz. Adão abriu os olhos e viu o mundo ao seu redor. Então, Deus criou a primeira mulher, chamada Eva, a partir de uma costela de Adão. Ele trouxe Eva para Adão, e eles se tornaram os primeiros seres humanos na terra. Deus disse a Adão e Eva: cuidem da terra e dos animais que criei. Tenham muitos filhos e encham a terra com amor e alegria. Deus ficou muito feliz com tudo o que criou no sexto dia. Ele olhou para os animais e para o primeiro casal humano, Adão e Eva, e viu que tudo era muito bom. Era como um grande abraço da natureza, cheio de vida e beleza. E assim, no sexto dia da criação, Deus deu à terra todos os animais e as primeiras pessoas, tornando o nosso mundo ainda mais especial e cheio de maravilhas. Era o começo de uma história incrível que continuaria a se desenrolar nos dias seguintes. Depois de criar todas as coisas maravilhosas nos primeiros 6 dias, Deus chegou ao 7º dia, e algo especial aconteceu. Deus decidiu descansar nesse dia. Então, Deus abençoou o 7º dia e o chamou de sábado. Ele decidiu que o sábado seria um dia especial de descanso, um dia para relaxar e apreciar tudo o que Ele havia criado. Deus também abençoou o sábado para que as pessoas pudessem descansar, passar tempo com suas famílias e agradecer por todas as coisas maravilhosas que Ele havia feito. É como um dia de alegria e gratidão por tudo o que temos. No 7º dia,
Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de beleza, harmonia e alegria. A incrível história de Jonas e o grande peixe. Era uma vez, em uma terra distante, um homem chamado Jonas. Jonas era um profeta de Deus, o Deus do céu e da terra. Deus tinha uma tarefa especial para Jonas, mas Jonas não queria cumprir essa tarefa. Deus disse a Jonas: Jonas, quero que vá até a cidade de Nínive e fale aos moradores sobre a importância de serem bons e se voltarem para mim. Mas Jonas não gostou da ideia. Ele não queria ir a Nínive. Então, em vez disso, Jonas decidiu fugir. Ele correu para o porto e encontrou um barco que estava prestes a partir para um lugar distante, longe de Nínive. Jonas subiu no barco e pagou por sua passagem. Ele achou que poderia escapar das ordens de Deus, indo para um lugar muito longe. No entanto, Deus viu tudo o que Jonas estava fazendo. Ele sabia que Jonas estava fugindo. Então, Deus enviou um forte vento que fez o mar ficar muito agitado. O barco balançava para cima e para baixo, e todos no barco ficaram com medo. Os marinheiros sabiam que algo estava errado. Eles começaram a orar aos seus deuses, pedindo ajuda. Enquanto isso, Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio, tentando fugir de suas responsabilidades. Os marinheiros finalmente acordaram Jonas e disseram: O que você está fazendo dormindo enquanto a tempestade nos ameaça? Ore ao seu Deus para que ele nos salve. Jonas sabia que a tempestade era por causa dele. Então ele confessou: A tempestade é minha culpa, eu estou fugindo das ordens de Deus. Os marinheiros ficaram chocados e disseram: O que devemos fazer para acalmar a tempestade? Jonas respondeu: Me joguem no mar. Isso vai acalmar a tempestade. No início, os marinheiros não queriam fazer isso, mas a tempestade estava ficando pior. Então eles finalmente concordaram. Eles lançaram Jonas no mar e imediatamente a tempestade parou. Era um milagre. Enquanto Jonas estava na água, algo incrível aconteceu. Deus enviou um grande peixe para engoli-lo. O peixe era tão grande que podia engolir Jonas inteiro. E assim, Jonas ficou dentro do grande peixe, no fundo do mar. Dentro do grande peixe, Jonas se sentiu muito assustado. Ele estava escuro e úmido e não havia como escapar. Jonas pensou sobre sua desobediência a Deus e percebeu que cometeu um erro. Ele começou a orar e pedir perdão a Deus. Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, ele se arrependeu de sua desobediência e prometeu obedecer a Deus no futuro. Deus ouviu a oração de Jonas e viu seu coração sincero. Ele então ordenou ao grande peixe que vomitasse Jonas na praia. O grande peixe obedeceu a Deus e Jonas foi lançado na praia. Ele estava coberto de sujeira e água do mar, mas ele estava vivo. Jonas sabia que Deus lhe deu uma segunda chance. Deus disse a Jonas novamente: Agora vá para Nínive e fale ao povo sobre mim. Desta vez, Jonas obedeceu imediatamente. Ele foi para Nínive e pregou a mensagem de Deus. Para a surpresa de Jonas, os moradores de Nínive ouviram suas palavras e se arrependeram de seus maus caminhos. Eles começaram a orar a Deus e mudaram suas vidas. Deus ficou muito feliz com a resposta do povo de Nínive. Jonas aprendeu uma lição importante com essa experiência. Ele aprendeu que não pode fugir das responsabilidades que Deus lhe dá. Ele também aprendeu que Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem. E assim, a história de Jonas e o grande peixe nos ensina que é importante obedecer a Deus e pedir perdão quando erramos. Deus sempre nos dá uma segunda chance se estivermos dispostos a mudar nosso coração. E essa é a história de Jonas e o grande peixe. Uma história de desobediência, arrependimento e perdão, que nos lembra da importância de seguir o caminho de Deus. Era uma vez, há muito tempo, quando o mundo estava cheio de pessoas, animais e coisas incríveis. Mas as pessoas não estavam agindo muito bem, e Deus estava triste com isso. Ele decidiu que precisava fazer algo para limpar o mundo e dar a todos uma segunda chance. Deus olhou para Noé, um homem bom e justo, e disse: Noé, quero que você construa uma grande arca, uma embarcação especial, para salvar a sua família e alguns animais.
Vai chover muito e tudo será coberto de água. Noé, surpreso, perguntou: Mas como vou fazer isso, Senhor? Deus sorriu para Noé e disse: Vou te ajudar. Eu te direi como construir a arca e o que você precisa fazer. E assim, Noé começou a construir a arca de Noé. Ele reuniu madeira, martelos, pregos e todos os tipos de materiais. Ele seguiu cuidadosamente as instruções de Deus para construir a grande embarcação. Os vizinhos de Noé riam dele e zombavam, achando que ele era tolo por construir uma arca em terra seca. Mas Noé confiou em Deus e continuou trabalhando na arca. Enquanto Noé trabalhava na arca, ele também começou a reunir os animais, 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Ele trouxe leões, elefantes, girafas, zebras, pássaros coloridos e muitos outros. Deus trouxe todos esses animais até a arca, e Noé cuidou deles. Finalmente, a arca estava pronta, e a chuva começou a cair. Foi uma chuva diferente de tudo o que as pessoas já tinham visto. Era constante e forte. A água subia, subia e subia, até que tudo estava coberto. As pessoas que zombaram de Noé agora corriam desesperadas, mas já era tarde demais. Dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Os animais estavam seguros. A chuva continuou por dias e noites, mas Deus cuidava de todos a bordo da arca. Finalmente, depois de muito tempo, a chuva parou e o sol brilhou novamente. Noé soltou um corvo para ver se havia terra seca, mas o corvo voltou. Então, ele soltou uma pomba, e ela também voltou com uma folhinha verde. Noé esperou mais um pouco e soltou a pomba novamente, e desta vez ela não voltou. Isso significava que a terra estava seca. Noé e sua família e todos os animais puderam sair da arca e pisar em terra firme. Eles ficaram muito agradecidos a Deus por mantê-los seguros durante o dilúvio. Noé construiu um altar e agradeceu a Deus com um grande sacrifício. Deus olhou para Noé e disse: Nunca mais enviarei um dilúvio para destruir a terra. A aliança entre mim, você e toda a vida na terra é eterna. Para lembrar dessa promessa, coloquei um arco-íris no céu após a chuva. E assim, o arco-íris tornou-se um símbolo de esperança e promessa. Noé e sua família viveram muitos anos na terra, cuidando dos animais e agradecendo a Deus por sua graça. E essa é a história da Arca de Noé, onde Deus deu a Noé e aos animais uma segunda chance e prometeu nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. É uma história de fé, esperança e cuidado com a criação de Deus. E sempre que vemos um arco-íris no céu, podemos lembrar dessa maravilhosa promessa de Deus, não? Era uma vez há muito tempo no mágico Egito, onde pirâmides se erguiam como torres encantadas e o rio Nilo serpenteava como um gigante azul. Um bebê muito especial chamado Moisés. Ele não era um bebê comum, pois sua história estava destinada a ser extraordinária. A mamãe de Moisés, Joquebede, amava-o profundamente, mas as coisas não estavam fáceis para os israelitas naquela época. O faraó, o grande rei do Egito, estava preocupado que os israelitas se tornassem poderosos demais. Então, ele fez algo terrível. Ordenou que todos os bebês israelitas fossem jogados no rio. Mas a mamãe de Moisés não podia permitir isso. Ela decidiu fazer algo corajoso. Em vez de permitir que seu bebê fosse jogado no rio, ela fez uma cesta especial para ele. Ajeitou-a com carinho e, com lágrimas nos olhos, colocou Moisés na cesta. Em seguida, ela a deixou flutuar pelo rio, confiando que Deus cuidaria do seu precioso bebê. A cesta flutuou pelo rio como uma pequena embarcação mágica. E adivinhem quem a encontrou? A filha do faraó. Ela estava tomando banho no rio quando viu a cesta e a resgatou. Ao ver o adorável Moisés, ela soube que Deus tinha planos especiais para aquele bebê. A filha do faraó decidiu adotar Moisés como seu próprio filho. Ele cresceu nos corredores do palácio, cercado por luxo e conforto, mas sempre com um coração amoroso para com o seu povo israelita.
Conforme Moisés crescia, ele percebia que seus irmãos e irmãs israelitas sofriam como escravos. Um dia, ele viu um egípcio tratando um israelita com muita crueldade. A fúria e a tristeza se acenderam dentro de Moisés, e ele tomou uma decisão impulsiva. Moisés, com seu coração cheio de justiça, interveio e acabou dando cabo à vida do egípcio. Mas ele sabia que o faraó não ficaria satisfeito com isso. Então Moisés fugiu para o deserto. Lá, longe das paredes douradas do palácio, Moisés encontrou um novo propósito para sua vida. Ele começou a cuidar de ovelhas e a viver uma vida simples. Mas Deus tinha planos ainda maiores para ele. E assim termina a primeira parte da emocionante história de Moisés, o bebê corajoso que foi resgatado pelo rio e cresceu para descobrir seu destino extraordinário. O que acontecerá com Moisés no deserto? Será que Deus tem mais surpresas mágicas reservadas para ele? Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Vocês estão preparados para descobrir mais dessa incrível história? Há muito tempo, no deserto encantado, Moisés começou uma nova aventura depois de sair do Egito. Ele deixou os palácios brilhantes e trocou sua vida por algo totalmente diferente, em cuidar de ovelhinhas fofas no meio de dunas de areia. Moisés adorava brincar com as ovelhinhas, contando histórias engraçadas para elas e garantindo que estivessem sempre seguras. Ele se tornou um grande amigo das ovelhas e as ajudava a encontrar os melhores campos de pastagem. Um dia, enquanto Moisés estava cuidando de suas amigas ovelhas, algo mágico aconteceu. Ele conheceu uma moça especial chamada Zípora. Ela também amava o deserto e as ovelhinhas, e os dois se tornaram amigos rapidinho. Com o tempo, esse amor de amigos cresceu e Moisés e Zípora decidiram se casar. Eles viveram dias felizes no deserto, cuidando das ovelhas juntos. Moisés aprendeu a ser um marido gentil e um paizão incrível. Logo, a família cresceu. Eles tiveram filhinhos, que corriam felizes pelos campos, explorando o deserto e aprendendo a amar a natureza tanto quanto seus pais. Um dia, enquanto Moisés pastoreava as ovelhas, ele viu algo brilhante e diferente. Era uma sarça ou uma plantinha, que estava pegando fogo, mas, surpreendentemente, não se consumia. Era como um show de fogos de artifício no deserto. Moisés ficou curioso e se aproximou. E então, algo ainda mais mágico aconteceu. De dentro da sarça, uma voz suave e amiga falou com Moisés. Era Deus. Deus disse a Moisés que tinha um plano emocionante para ele e para o povo israelita. Ele queria que Moisés liderasse o povo para longe do Egito, para um lugar especial que ele tinha preparado. Moisés ficou um pouco surpreso, mas com um coração valente, ele concordou em fazer o que Deus pediu. Ele reuniu sua família, suas ovelhinhas, e começou a jornada para o futuro incrível que Deus tinha preparado para eles. E assim, com sua família alegre, suas ovelhinhas e a promessa emocionante de Deus, Moisés embarcou em uma nova aventura. O deserto se tornou seu lar e o lugar onde Deus falou com ele de uma maneira muito especial. E esta é a história maravilhosa de Moisés no deserto, onde ele encontrou amor, teve uma família feliz, e descobriu que Deus sempre tem planos incríveis para aqueles que confiam nele. A aventura continua, e quem sabe que surpresas ainda aguardam Moisés e sua família no deserto mágico. Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre as 10 pragas que aconteceram no Egito. Vamos entender melhor essa história? Depois que Moisés passou cerca de 40 anos no deserto, Deus falou com ele através da sarça de fogo, dizendo que ele precisava ir até o faraó e pedir que deixasse o povo hebreu, os israelitas, ir embora. Deus queria libertar seu povo da escravidão no Egito, e Moisés era o escolhido para essa missão especial. Moisés, com seu cajado e um coração cheio de confiança em Deus, partiu para o grandioso palácio do faraó. Lá, diante do rei, Moisés pediu com bondade e respeito: "Deixe meu povo ir, para que possam adorar a Deus e viver em liberdade." Mas não! O faraó, com sua coroa dourada e olhos frios, não queria libertar os israelitas. Ele recusou, pensando que o povo hebreu era necessário para trabalhar para ele. Moisés não desistiu, pois sabia que Deus estava ao seu lado. Foi então que começaram as maravilhas para o povo de Deus ser libertado, as 10 pragas que Deus enviou para mostrar ao faraó que ele era poderoso e que o povo de Deus merecia ser livre.
A primeira praga foi transformar a água do Nilo em sangue. O rio, que antes fluía como um tapete azul, agora se tornou vermelho como um tapete de veludo real. Os peixes nadavam em um mar vermelho, e as pessoas ficaram sem água potável. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir. Por isso Deus enviou a segunda praga, era uma infestação de rãs. Elas saltavam por toda a parte. Nas casas, nos campos, nos lugares mais inesperados. Imagine só, abrir a porta e dar de cara com uma rã saltitante. Moisés pediu ao faraó novamente, mas ele ainda resistiu. Então Deus mandou a terceira praga. Mandou uma horda de piolhos. Eles apareceram como pequenos dançarinos invisíveis, fazendo cócegas nas pessoas e nos animais. Mas o coração do faraó permaneceu duro, e ele não cedeu. A quarta praga trouxe uma nuvem de moscas. Era como uma dança aérea de pequenos insetos, zumbindo por todos os cantos. As moscas cobriam tudo, mas o faraó ainda não se rendia. Deus decidiu enviar a quinta praga. Foi uma doença que atacou os animais do Egito. Vacas, ovelhas, e até mesmo os cavalos adoeceram. Mas, ainda assim, o faraó não queria liberar os israelitas. A sexta praga trouxe feridas dolorosas nas pessoas e nos animais. O corpo coçava, doía, e ainda assim o faraó resistia. Deus mandou a sétima praga. Trouxe uma chuva de pedras de granizo. Grandes bolas de gelo caíam do céu, batendo nos telhados e quebrando tudo pelo caminho. Mas o coração do faraó permaneceu tão duro quanto as pedras que caíam. A oitava praga trouxe uma nuvem de gafanhotos famintos. Eles devoraram tudo em seu caminho, deixando para trás apenas desolação. A fome assolava o Egito, mas o faraó ainda não queria liberar o povo. Então Deus mandou a nona praga. Era uma escuridão profunda sobre o Egito. O sol se escondeu, e o dia se tornou noite. Era tão escuro que as pessoas mal conseguiam enxergar suas próprias mãos, mas o coração do faraó permaneceu nas trevas. E finalmente, a 10ª praga foi a mais séria de todas. Deus disse a Moisés que enviaria o anjo da morte para levar os primogênitos dos egípcios. Mas Deus também deu uma maneira de proteger os israelitas. Eles deveriam pintar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passaria por essas casas sem prejudicar as famílias. Essa praga final foi tão terrível que finalmente tocou o coração do faraó. Ele liberou os israelitas, e Moisés os liderou para longe do Egito, com seus rebanhos de ovelhas e corações cheios de gratidão. E assim, com as pragas ficando para trás e a liberdade se abrindo diante deles, os israelitas seguiram Moisés para uma nova jornada emocionante. Deus os guiava com sua luz, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, seu amor e poder eram maiores do que qualquer obstáculo. E este é o emocionante momento da história de Moisés, onde Deus mostrou sua grandeza por meio das 10 pragas, levando seu povo à liberdade. E a aventura continua. Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre as aventuras no deserto. Vamos entender melhor essa história? Moisés, o homem corajoso e cheio de fé, liderou o povo hebreu em uma jornada incrível para longe do Egito. Depois de Deus enviar as 10 pragas e o faraó finalmente concordar em deixar o povo ir, Moisés guiou todos para fora do país, deixando para trás os dias de escravidão e olhando para um futuro cheio de promessas. Agora, imagine um grande deserto, com dunas de areia que se estendem até onde os olhos podem ver. O sol brilhava no céu, e o povo de Israel caminhava, deixando suas pegadas na areia quente. Mas Moisés não estava sozinho. Deus estava com eles, guiando-os como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Era como ter um amigo celestial sempre por perto. Às vezes, quando o sol estava quente demais, a nuvem se espalhava e dava sombra para todos. À noite, quando o deserto ficava frio, a coluna de fogo brilhava, aquecendo o coração do povo. As crianças olhavam para o céu e sorriam, sabendo que Deus estava ali, cuidando deles. E então veio o momento em que o povo de Israel se deparou com um grande desafio:
O Mar Vermelho bloqueava o caminho. Eles estavam cercados pela água, sem barcos para atravessar. Parecia um beco sem saída, mas Deus tinha um plano surpreendente. Moisés, com seu cajado, levantou-o sobre as águas, e Deus fez algo incrível. O Mar Vermelho se abriu como duas grandes paredes de água, formando um corredor seco no meio. O povo hebreu ficou impressionado enquanto atravessava o mar, com água de um lado e outro, como se estivessem dando um grande passeio pelo oceano. As crianças riam enquanto seguiam Moisés, algumas até tocavam nas paredes de água com as mãos, sem se molhar. Era um milagre. E lá estava Deus, sorrindo de cima, contente por guiar seu povo de uma maneira tão espetacular. A jornada pelo deserto continuou. À noite, todos se reuniam ao redor da coluna de fogo para contar histórias e cantar músicas alegres. E quando o sol nascia, a nuvem os guiava novamente. Moisés sempre lembrava ao povo para confiar em Deus, porque ele estava cuidando deles, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. E falando em ovelhas, em um dia especial, enquanto caminhavam pelo deserto, algo impressionante aconteceu. Deus enviou comida do céu para alimentar seu povo. Eles acordaram de manhã e viram pequenas bolinhas brancas no chão. Era o maná, um presente celestial. As crianças corriam para pegar as bolinhas, que eram macias e saborosas, como pão fresco. E o melhor de tudo é que o maná aparecia todos os dias, sempre que o povo precisava. Era como se Deus estivesse dizendo: eu sempre vou cuidar de vocês, mesmo no deserto. E assim, entre risadas, canções, maná e a orientação divina, o povo de Israel continuou sua incrível jornada. Moisés, com seu cajado e coração valente, liderava o caminho, e Deus estava sempre presente, guiando-os através do deserto. Essa é a emocionante parte da história de Moisés, onde o povo hebreu é libertado do Egito, atravessa o Mar Vermelho, é guiado por colunas de nuvem e de fogo, e recebe o maná do céu. Uma jornada cheia de aventuras, mostrando que, com fé e confiança em Deus, até mesmo o deserto se torna um lugar de bênçãos e surpresas. E a história continua, cheia de promessas e maravilhas. Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre os 10 mandamentos. Vamos entender melhor essa história? A jornada do povo de Israel pelo deserto continuou, e Moisés, o herói valente escolhido por Deus, liderava o caminho. Ele sabia que uma grande aventura os aguardava, e Deus estava sempre ao lado deles, guiando-os com amor e sabedoria. Em uma montanha majestosa, chamada Monte Sinai, Deus levou Moisés até o topo. Lá, Deus queria falar com ele e dar-lhe algo muito especial, os 10 mandamentos. Esses eram como regras preciosas, presentes de Deus para ajudar seu povo a viver de maneira justa e amorosa. O Monte Sinai era coberto por uma nuvem espessa, e trovões ressoavam pelo ar. O povo de Israel olhava para cima, maravilhado e um pouco assustado. Deus estava prestes a falar, e todos sabiam que algo grandioso estava para acontecer. Moisés subiu até o topo da montanha, onde uma nuvem ainda mais densa se formava. Ele estava prestes a ter uma conversa com Deus. As crianças de Israel observavam de longe, com olhos curiosos e corações cheios de expectativas. E então, Deus começou a falar. Sua voz era poderosa, como o rugido de um trovão suave. Ele começou a contar aos israelitas sobre as leis e os mandamentos que deveriam seguir. Eram como presentes preciosos, tesouros para guiar suas vidas. Deus estava ensinando a seu povo como viver em paz, amar uns aos outros e construir uma comunidade forte. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele trouxe consigo as tábuas de pedra onde os 10 mandamentos estavam gravados. O povo de Israel olhou para essas tábuas maravilhadas, sabendo que eram presentes especiais de Deus. Mas a jornada ainda não havia terminado. O povo de Israel continuou a peregrinar pelo deserto, confiando em Deus a cada passo. E, claro, havia sempre aventuras pelo caminho. Em um momento especial, enquanto ainda estavam no deserto,
o povo de Israel acampou ao redor do tabernáculo, uma tenda especial onde adoravam a Deus. E algo impressionante aconteceu. Colunas de nuvem e de fogo apareceram sobre o povo. Durante o dia, a nuvem espalhava sombra e frescor, e à noite, a coluna de fogo brilhava intensamente. Era como se Deus estivesse dizendo: estou sempre aqui, guiando vocês, mesmo quando não veem meu rosto. E assim, entre as colunas de nuvem e de fogo, o povo de Israel continuou a jornada. À noite, todos se reuniam ao redor das fogueiras para contar histórias e cantar canções alegres. E Deus estava sempre presente, ouvindo suas risadas e sussurrando em seus corações. A jornada de Moisés e do povo de Israel é uma história incrível e cheia de lições. Mostra que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está lá para nos guiar. E os 10 mandamentos são como um mapa para vivermos vidas felizes e cheias de amor. E assim, com os mandamentos em seus corações, o povo de Israel continuou a jornada para a terra prometida, sabendo que Deus estava com eles a cada passo do caminho. E a história continua, cheia de aventuras, risadas, e é claro, muito amor de Deus. Olá, pequeninos! Hoje vamos contar como o povo de Israel chegou até a terra prometida. Vamos entender melhor essa história? A emocionante jornada de Moisés e do povo de Israel continuou, repleta de aventuras e milagres enquanto se aproximavam da tão esperada terra prometida. Após receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, Moisés liderou seu povo com coragem, sabedoria e, claro, com a orientação amorosa de Deus. Caminhando pelo deserto, o povo de Israel enfrentou muitos desafios, mas Deus estava sempre lá, como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, guiando-os e iluminando o caminho. Num dia especial, quando a sede apertava e o sol escaldante castigava o deserto, o povo de Israel se viu diante de um grande problema: não havia água. As crianças, com suas gargantas secas, olhavam ao redor, procurando por algum sinal de esperança. Moisés, sempre confiando em Deus, clamou a ele por ajuda. Deus, em sua misericórdia, disse a Moisés para falar com uma grande rocha que estava ali. Moisés bateu na rocha com seu cajado, e um milagre aconteceu. Água fresca e cristalina jorrou da rocha, enchendo riachos e poços. As crianças correram para a água, rindo e se refrescando. Era como se a própria terra estivesse feliz por receber os filhos de Israel. Deus, mais uma vez, mostrou seu amor e cuidado, fornecendo água para seu povo sedento. E assim, com seus cantis cheios e corações alegres, o povo de Israel continuou sua jornada pela vastidão do deserto. Mas a jornada ainda não havia terminado. Havia mais aventuras à frente, mais histórias para contar. O tabernáculo, a tenda especial onde adoravam a Deus, era o coração do acampamento. Lá, Moisés se encontrava com Deus e recebia instruções especiais. Eram onde todos podiam sentir a presença divina. Um dia, enquanto estavam acampados perto do Monte Sinai, Deus instruiu Moisés a enviar espiões para explorar a terra prometida. Essa terra, que mana leite e mel, era o destino final, o lugar que Deus havia prometido a eles. 12 espiões foram enviados, um de cada tribo. Eles atravessaram montanhas, vales e rios, explorando cada canto da terra prometida. Eles voltaram com notícias maravilhosas. A terra era realmente esplêndida, com frutas suculentas, campos verdes e rios cristalinos. Mas, apesar das boas notícias, 10 espiões voltaram com medo. Eles viram cidades fortemente protegidas e gigantes altos, e isso os assustou. Eles esqueceram que Deus estava com eles, que Ele os havia guiado por tantas maravilhas. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, mantiveram a fé. Eles disseram: Deus está conosco. Podemos confiar nele. Mas o medo se espalhou entre o povo, e alguns começaram a duvidar. Deus, vendo o coração do povo, decidiu que eles precisavam de mais tempo para aprender a confiar nele plenamente. Ele disse que o povo vagaria pelo deserto por mais 40 anos, até que a nova geração estivesse pronta para entrar na terra prometida. Essa notícia foi difícil para o povo,
mas Deus continuou a cuidar deles. Durante esses 40 anos, Moisés liderou com paciência, ensinando e guiando o povo. A coluna de nuvem e de fogo ainda os acompanhava, lembrando-os da presença amorosa de Deus. E então, finalmente, chegou o momento. A nova geração estava pronta para entrar na terra prometida. Moisés, com seu coração sábio e envelhecido, olhou para a terra que tanto sonharam. Ele sabia que não entraria com eles, mas seu amor pelo povo era eterno. Antes de se despedir, Moisés reuniu todos para dar uma última mensagem. Ele lembrou o povo dos mandamentos de Deus, do amor que sempre os guiaria. E, com lágrimas nos olhos, ele abençoou a nova geração, desejando-lhes uma jornada cheia de bênçãos e alegrias. A história de Moisés é uma jornada incrível de fé, coragem e confiança em Deus. Mostra que, mesmo quando enfrentamos desafios, Deus está sempre conosco, guiando-nos com amor. E a história continua, cheia de mais aventuras, mais milagres e mais amor de Deus. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para ver histórias como essa todos os dias. Olá papai e mamãe, temos algo especial para vocês e os pequeninos. Um e-book com 30 historinhas para dormir e mais 50 desenhos para colorir. Baixe através do link que está na descrição. Continue conosco e Deus te abençoe.